Você, advogado brasileiro que pensa em Portugal, presta atenção. Dá para advogar lá, mas não é um copy and cola do que a gente faz no Brasil. Há caminhos diferentes, regras que mudaram recentemente e um mercado que mistura tradição e oportunidade. Neste vídeo, eu vou te explicar, passo a passo, como funciona, desde validar o diploma até abrir escritório, quanto um iniciante ganha, quais áreas pagam melhor e os erros que muita gente comete. Pega papel e caneta. Vou ser direto e prático. Para começar, vamos ver uma visão geral do sistema. Primeiro, um panorama rápido. Portugal é um país de tradição civil law. A base legal é parecida com a nossa. Códigos civis, códigos processuais. Mas os procedimentos, a cultura jurídica e o mercado são diferentes. A Ordem dos Advogados em Portugal, Ordem dos Advogados Portugueses, OAP, regula a profissão. Se você quer praticar direito português, atos processuais, representação em tribunais portugueses, em regra vai precisar de ligação à OAP. Se você prestar apenas consultoria sobre direito brasileiro para clientes no exterior, a necessidade de inscrição pode ser outra. Vamos detalhar isso já já. Resumindo em duas rotas práticas, escolha a que faz sentido para você. A. Atuar no direito português. Prática local. Requer inscrição, registro junto à ordem. Cumprir requisitos que a OAP exige para estrangeiros, eventualmente, estágio ou adaptação, dependendo do seu caso. B. Atuar como advogado estrangeiro. Direito do país de origem, consultoria internacional. Você pode prestar serviços de direito brasileiro ou outro sem necessariamente representar em processos portugueses, mas precisa observar limites éticos e de publicidade. E se trabalhar com clientes portugueses, precisará parcerias locais. Atenção! As regras mudaram nos últimos anos, especialmente o regime de reciprocidade com o Brasil. Então não dá para assumir que era sempre igual. Importante. Havia um regime de reciprocidade que facilitava o ingresso de advogados brasileiros na ordem portuguesa. Mas a relação mudou e desde meados de 2023-2024 houve alterações no entendimento e nos procedimentos. Isso significa que casos novos de inscrição de advogados brasileiros passaram a ser tratados como qualquer outro pedido de estrangeiro, sem a facilidade automática de antigamente. Se você já estava em processo antes da mudança, regras transitórias podem proteger sua situação. Se você está começando agora, prepare-se para cumprir os requisitos aplicáveis a estrangeiros. Documentos, reconhecimento de diploma. Se a sua meta for ser advogado português, assinar peças, constituir cliente em tribunal, você vai precisar cuidar da reconhecer o seu grau acadêmico ou seguir o processo que a OAP indicar. E em 2023, houve alteração no regime jurídico de reconhecimento de diplomas estrangeiros, Decreto-Lei nº 86/2023. Isso alterou procedimentos administrativos e prazos, então é essencial verificar o procedimento atualizado junto às universidades ou à Direção-Geral do Ensino Superior e à própria ordem. Em linhas gerais, traduções juramentadas, apostila, consularização quando necessária, histórico curricular e a submissão do pedido de reconhecimento, validação. A OAP e os serviços acadêmicos portugueses exigem documentação organizada e, às vezes, complementos. Cadeira, adaptação curricular. Ordem dos Advogados. Como funciona na prática, passo a passo. Contacte a OAP. Peça o checklist oficial. Documentos, traduções, certificados. Verifique se o seu caso se encaixa em algum regime especial. Reciprocidade, regimes antigos, reconhecimento por acordo. Hoje, os brasileiros geralmente entram no fluxo comum para estrangeiros. Registro como advogado estrangeiro, trainee. A OAP tem um procedimento específico para advogados estrangeiros que pretendem exercer em Portugal. Em muitos casos, é necessário uma fase de adaptação, treino e registro formal. Em alguns regimes, a OAP pede um representante responsável por acompanhar o inscrito.
Provas ou estágio. Dependendo do seu percurso, a OAP pode pedir realização de provas de aptidão, estágio supervisionado ou outro mecanismo de aferição das competências. Observação prática. O site da Ordem tem uma secção com FAQ e orientações para advogados estrangeiros. É o ponto de partida obrigatório. Posso trabalhar sem me inscrever na OAP? Quando e como? Sim, com limites. Se você prestar consultoria sobre direito do Brasil, contratos internacionais com cláusula de direito brasileiro, compliance para empresas brasileiras que atuam em Portugal, é comum trabalhar sem precisar de inscrição na OAP, desde que não pratique atos restritos, representação em tribunal, atos reservados a advogados portugueses. Em muitos casos, a solução prática é parceria com o escritório português, mas prestar consultoria sobre a legislação brasileira. Isso é muito usado por advogados que querem começar a captar clientes sem passar imediatamente pelo caminho de inscrição. Mercado de trabalho e áreas com mais oportunidades. Vamos à parte que interessa. Onde está emprego e quanto se ganha? Grandes escritórios. Corporate, Lisboa, Porto. Contratam advogados para M&A, fiscal, financeiro, laboral. Escritórios maiores pagam mais e exigem fluência em inglês. O ritmo é intenso. Direito fiscal e compliance, alta procura, especialmente por empresas que operam em internacional. Direito imobiliário e contratos, mercado maduro, demanda por due diligence e contratos. Direito laboral, sempre demanda, com especial atenção a reformas laborais. Direito do consumidor, família, litígio, mais pulverizado. Boas oportunidades em escritórios boutique ou nichos regionais. Sobre remuneração, há grande variação por cidade e porte do escritório. Fontes de mercado mostram faixas médias, valores indicativos. Advogados iniciantes podem ficar na faixa dos 1.200 a 1.800 mês em média. Perfis júnior a meio carreira rondam 1.800 a 3.000 mês. Em grandes escritórios ou posições sêniores, os vencimentos sobem muito e há ganhos substanciais para sócios. Estes números são médias do mercado e variam por Lisboa, Porto versus interior. Se pensa em abrir escritório em Portugal, atenção a alguns pontos práticos. NIF, número de identificação fiscal. Indispensável para atuar, abrir conta bancária, emitir recibos verdes, atividade como independente ou constituir sociedade. Registro de atividade, contabilidade. Muitos advogados começam como trabalhadores independentes, recibos verdes, e depois abririam sociedade unipessoal ou sociedade de advogados. Necessidade de contabilista e compreensão do regime fiscal português. Segurança social. Contribuições mensais obrigatórias para quem estiver como independente. Necessário fazer a inscrição e cumprir prazos. Seguro de responsabilidade civil profissional. Obrigatório para advogados em muitos casos. Peça orientação da OAP. Custo fixo inicial. Alugue escritório. Ou comece em cowork. Marketing, site, presença em redes, inscrição em ordens, associações locais e investimento em rede de contatos. Dica prática. No começo, faça parcerias com escritórios portugueses para captar clientes locais e, ao mesmo tempo, ofereça serviços para empresas brasileiras com operações em Portugal. Isso gera receita com menor risco. Mas não se esqueça do idioma e diferença cultural. Idioma. Você fala português. Vantagem enorme. Mas o português europeu tem termos, jargões e formulações processuais diferentes. Leia a legislação portuguesa, acompanhe jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo e treine a redação jurídica no estilo local. Cultura. Redes de networking orbitam a OAP, faculdades, Lisboa, Coimbra, Porto e eventos profissionais. Investir em networking presencial faz muita diferença. Participar de seminários, pós-graduação local e associações é investimento que costuma retornar.
Enquanto aos clientes, captação e precificação, como captar clientes? 3 caminhos práticos. Parcerias. B2B. Escritórios portugueses que precisam de expertise brasileira, câmaras de comércio luso-brasileiras, consultorias, clientes brasileiros latinos em Portugal, imigrantes, empresas que se estabelecem em Portugal, comércio internacional, livro de consultas online e marketing de conteúdo. Público mira muito em conteúdo prático, contratos de trabalho, tributação, vistos. E isso funciona bem. Precificação. Em Portugal, há pratique fees, honorários por ato, por hora e fixed fees para consultoria. Observe a tabela de honorários da ordem quando aplicável e ajuste ao custo de vida local. Para quem vem do Brasil, lembre que custos, renda, segurança social, contabilista, influenciam preço mínimo. Questões fiscais e previdenciárias. Aviso prático. Não estou aqui para substituir um contabilista. Mas atenção! Quem se muda para Portugal precisa regularizar NIF, regime fiscal, residente fiscal ou não, e regime de segurança social. Os advogados liberais costumam ter regime de trabalhadores independentes, recibos verdes, ou constituição societária, sociedade unipessoal por cotas, sociedade de advogados. Planejamento fiscal com contador local é obrigatório antes de contratar ou abrir escritório. Erros comuns de quem chega do Brasil. Resumindo os tropeços que eu vejo. Achar que o diploma e a inscrição no Brasil são automáticos para praticar em Portugal, a reciprocidade mudou, cheque a OAP. Ordem dos advogados, subestimar as diferenças de linguagem jurídica e formatar peças do jeito brasileiro. O juiz e o cliente português esperam outra forma. Não cuidar da contabilidade e da segurança social desde o início. Multa e taxas pegam pesado. Achar que clientes portugueses vão cair do céu vai precisar de rede, referências e prova de qualidade. Estratégia de transição inteligente. Se você está pensando em se mover, segue um checklist prático. Pesquise a OAP e envie questionamento oficial sobre o seu caso. Ordem dos advogados. Reúna documentos acadêmicos, diploma histórico, traduções e apostila conforme necessário. Ordem dos advogados abra NIF e conta bancária em Portugal. Organize CEF residência se for morar, visto adequado. Faça cursos curtos em direito português e redija peças em português europeu. Busque um escritório parceiro para entrar pelo lado B e começar a captar clientes locais. Contrate contabilista português com experiência em advogados. Planeje paciência. Adaptação profissional costuma levar 6 e 18 meses. Resumindo, trabalhar como advogado em Portugal é absolutamente viável e, para quem se organiza, pode ser uma excelente opção profissional e de qualidade de vida. Mas é um processo, tem regras, custos e passos burocráticos que precisam ser seguidos com atenção.